De Deus e da Igreja do Senhor. Eu não sou pregador, nem sou ensinador. A nossa reunião tem o título de Escola Bíblica. E na minha concepção, escola bíblica é para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia. E assim sendo, eu fiz um apanhado para que os irmãos me ajudem lendo a palavra do Senhor. Leiamos um versículo em Tito, capítulo 1, e o versículo 7, que nos fala da seguinte maneira: porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Esta foi uma palavra do apóstolo São Paulo a Tito, para que ele tivesse o devido cuidado com os obreiros, que sem dúvida ele tinha em volta de si. E o nosso título da nossa palestra é o perfil do obreiro. Não é a sua estatura, o seu traje, o seu óculos escuro na cara e uma pasta bonita para se apresentar. O perfil do obreiro da sua vida moral, o seu aspecto, o seu retrato, o seu caráter, a sua vida moral e espiritual, o que ele representa, ou que nós representamos ser, através dos nossos atos, da nossa vida. Porque a nossa vida fala mais alto do que a nossa boca. Nós nos revelamos, sem que queiramos, através dos nossos atos, nós falamos, dizemos aquilo que nós somos. E o apóstolo Paulo diz que nós somos uma carta aberta, lida por todos. Ninguém se esconde daquilo que é. Pode, por um pouco de tempo, enganar a muitos, mas nem por todo o tempo. Porque a Bíblia diz que nada fica oculto que não seja revelado. Então, meus irmãos, nós, que por misericórdia de Deus somos obreiros, cooperadores, devemos ter um perfil de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro obreiro, homem de Deus, que a sua vida condigna com a palavra do Senhor, que ele viva aquilo que ele ensina, que ele não seja hipócrita, que leia uma coisa, ensina uma coisa e que vive outra. Não. O obreiro não pode ter duas caras. Ele tem que ter uma cara só. Ensinar e viver aquilo que a palavra de Deus requer que nós vivamos, que nós procedamos. Então eu fiz um apanhado para que os irmãos me ajudem na leitura. Diz o apóstolo Paulo: convém que o bispo seja irrepreensível. A palavra bispo, na minha concepção, acho que atinge a todos nós de um modo geral. De obreiro a pastor presidente. Todos nós estamos enquadrados na palavra de Deus. Ninguém foge dela. E, sem dúvida, ela é para nós a forma que devemos adaptarmos a ela. Proceder de conformidade com o que ela diz, com o que ela requer de nós, para que sejamos bem-sucedidos
e alcancemos graça aos olhos daquele que, sem dúvida, nos vê. Louvado seja Deus. Irrepreensível. E eu pus aqui um homem seja irrepreensível, um homem de um bom caráter, de uma boa conduta, um homem de uma palavra só, como diz a Bíblia, que o nosso falar seja sim, sim, não, não. O que passa disto, procede do maligno. E nós, como obreiros que somos, temos responsabilidade diante de Deus, da igreja e do ministério a que nós pertencemos. Então, gostaria que os irmãos lessem um versículo que se encontra em Atos, no capítulo 20 e o versículo 28. Atos 20 e 28. Olhai por vós, uma recomendação da parte de Deus por meio do apóstolo São Paulo. Olhemos por nós mesmos. Tenhamos o devido cuidado com a nossa vida moral, com o nosso procedimento, porque nós já estamos diante da igreja, como nesta manhã falando aos irmãos, para que eu e você, para que nós tenhamos o devido cuidado conosco mesmo e com a igreja de Deus. Infelizmente, meus irmãos, estamos vivendo dias terríveis em que muitos obreiros não têm o cuidado com a igreja de Deus. Ele tem se relaxado, tornou-se um obreiro relaxado, que não liga a importância à igreja de Deus. Ele vive da igreja, explora a igreja, mas não cuida da igreja. Ele é um explorador, vive da igreja, mas não cuida da vida espiritual, da santificação da igreja. E abre as portas e deixa que o mundo adentre dentro da igreja. São obreiros irresponsáveis, que não têm responsabilidade diante de Deus, da igreja e do ministério que lhe confia, ou lhe confiou uma igreja para que ele cuide, tenha o devido cuidado dela. Porque a igreja é santificada através da exposição da palavra de Deus. Nós somos santificados quando ouvimos a palavra de Deus. Sem dúvida, ela fala conosco. Porque ela é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. E penetra na nossa vida mais do que uma espada de 2 gumes. E vai nas nossas juntas e medulas. Vai lá no profundo. E não há criatura alguma encoberta diante dela. Ela é apta, tem condições suficientes para discernir, deixar todas as coisas nuas e patentes aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Nós nos escondemos diante de Deus. Infelizmente, no nosso meio, há obreiros desta situação. Relaxam a sua vida espiritual e relaxa a igreja. E o mundo adentra na igreja. Porque ele não tem responsabilidade. Mas feliz daquele que atenta para a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, a parte B do versículo, diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E estamos vivendo dias difíceis, em que a santificação da igreja está sendo devolvida, está sendo fracassada, por causa do mau obreiro que lá está, que não tem a responsabilidade para cuidar do rebanho do Senhor. Mas Paulo diz, tem cuidado de ti mesmo. Cuidado é uma preocupação que eu tenho com a minha vida moral e espiritual. Para que eu tenha condições morais de estar diante da igreja. E falar a palavra de Deus sem ter de que me envergonhar.
Para que ninguém venha dizer, ele fala assim, mas ele procede assim, e assim, e assim. Leiamos 1 Timóteo 4:16. 1 Timóteo 4:16. Tem cuidado de ti mesmo. E depois da doutrina. Doutrina hoje está sendo uma coisa rara. É só história em cima do púlpito. Só contando história. Do que passa no jornal, na televisão, fica horas e horas na televisão. E depois vai falar para a igreja. O que passa na outra América, fica contando para a igreja. Só contando coisas que não convém, não satisfaz. Porque quando o crente vem para o templo, para a igreja, ele vem no intuito de ouvir a palavra de Deus e ser santificado por ela e adorar a Deus na beleza da sua santidade. Quando o seu pastor, o seu dirigente, não entrega a palavra, não ensina, não doutrina, não procura corrigir os erros. Porque para isso nós fomos postos diante da igreja para corrigir os erros, para a santificação da igreja. Leia lá em Efésios 4, 12 e 13, não me falha a memória. Efésios 4, 12 e 13. Deus constituiu apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Para quê, meus irmãos? Para comer da igreja só? Para explorar a igreja só? Para os irresponsáveis, ele leva a vida a si mesmo, só come e vive. Mas Deus pôs estas pessoas com estes dons para o aperfeiçoamento dos santos. O que é aperfeiçoar? Aperfeiçoar é melhorar a situação espiritual da igreja. Isso é que eu entendo. Melhorar a situação moral e espiritual da igreja. Para isso Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo, ele quer o aperfeiçoamento dos santos. Mas infelizmente nós estamos vivendo. São poucos os que assim procedem, são poucos. Esta é a verdade, e não convém fugir dela, porque já diz que cada um fale a verdade ao seu companheiro, e eu estou falando a verdade porque é a realidade. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Doutrina é a base sólida da vida espiritual da igreja, onde a igreja se consolida na palavra de Deus. Porque o seu dirigente, o seu pastor, o seu responsável, ele cuida da igreja, do bem espiritual da igreja, da vida moral da igreja. E ele é uma bênção das mãos de Deus para ensinar, doutrinar, requerer e também corrigir os erros. Foi para isto, mas não escancarar a porta da igreja. E no mundo adentrar as vaidades, coisas terríveis, como nós vemos do nosso meio, da nossa igreja, nas nossas congregações. Mulher de brinco na orelha, pendurada, balançando, corrente do pescoço, porque o seu pastor, o seu cooperador é um relaxado, não ensina, não chama, não aconselha, não adverte, não lê a Bíblia. E deixa aí de qualquer maneira, porque ele não tem condição moral para ensinar a igreja. Tem cuidado de ti mesmo, eu de mim mesmo, porque se eu não cuidar de mim, você não vai cuidar de mim não. Eu que tenho que cuidar de mim mesmo e da doutrina da palavra de Deus. Irrepreensível, obreiro irrepreensível, obreiro que não tem de que se envergonhar, que anda de cabeça erguida, irrepreensível, correto, honesto,
Leia lá em Filipenses 2, de 15. Para que sejamos, eu e você, para que nós sejamos irrepreensíveis, homens honestos, homens sinceros, irrepreensíveis, filhos de Deus. Filho de Deus não comete pecado, porque ele é filho de Deus. Leia lá em 1 João 3, 9. Irrepreensível, não tem de que se envergonhar. Quem é nascido de Deus não comete pecado. O que é pecado, meus irmãos? É matar, roubar, se prostituir? Só isto? Pecado é tudo aquilo que está ao contrário da palavra de Deus. Pecado é toda a desobediência que nós cometemos, é pecado, que é contrário à vontade de Deus. Porque nós nascemos de Deus. Diz o apóstolo João que não mais pela vontade do sangue, nem da carne, nem do varão, mas pela vontade de Deus. Fomos nascidos, Jesus diz que a sua palavra, ela é espírito e vida. Ela adentrou em nós e deu-nos vida. E fomos revividos e nos tornamos filhos de Deus. Filho de Deus. O filho de Deus não mente. Mente, meus irmãos. Mas o filho do diabo mente, não mente? O filho do diabo mente. E tem pastor que mente. Ele é filho do diabo. Pastor mentiroso é filho do diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. É o pai do mentiroso. Então o filho de Deus não mente. Ele fala a verdade. Doe quem doer. Goste quem gostar. Fala a verdade. O filho de Deus não passa cheque sem fundo, passa. Mas o enganador passa, porque ele é filho do diabo. E o diabo é enganador. E quem passa o cheque sem fundo, ele passa sabendo que não tem fundo. Ele passa já sabendo que ele vai enganar o seu próximo. Ele é enganador. Ele é filho do diabo. Que ele sabe que não tem fundo e solta o cheque. Ele faz propositalmente, conscientemente. Ele é enganador, é filho do diabo. O filho de Deus não toma folha de cheque emprestado do seu amigo e solta e não cobre. E depois volta sem fundo e o outro vai sofrer as consequências. Porque ele é filho do diabo, é enganador. O filho de Deus, ele é santo pela palavra dele, ele é santificado. O filho de Deus, meus amados irmãos, ele procede justiça. Ele procede justiça, porque ele foi justificado, e pela justificação que ele adquiriu por intermédio de Jesus, ele pratica o que é justo, o que é honesto, o que é direito. Ele é sincero, porque ele é filho de Deus. Na Bíblia não há meio termo. Ou é de Deus ou é do diabo. Agora eu e você tem que fazer um exame de consciência e ver a quem nós pertencemos. Se a nossa vida, a nossa conduta, os nossos meios, nosso procedimento, o nosso caráter, a nossa vida se está de acordo com a palavra de Deus. Porque somos filhos de Deus, inculpáveis, sem culpa, sem cauda, com uma vida correta, uma vida limpa diante de Deus e da igreja. Não tem de que se envergonhar quando manuseia a Bíblia, a palavra de Deus. Ele é inculpável, tem uma consciência tranquila, limpa diante de Deus. E resplandece como um astro no mundo. Diz o apóstolo Paulo, nós somos o bom cheiro de Cristo, entre os que se salvam e entre os que se perdem. E aonde nós estivermos, em qualquer lugar, por nosso intermédio, é manifesto o cheiro do seu conhecimento. Mas, infelizmente, muitos, o seu cheiro é catingoso, é fedido, porque a sua vida não corresponde com a palavra de Deus. Compra e não paga. O seu nome está lá no SPC, está lá. O seu nome está na casa publicadora ali, compra e não paga. É velhaco, é estradeiro, é enganador. Faz a compra da mercadoria, vende, gasta o dinheiro e não paga. Não tem moral para ler a Bíblia diante da igreja.
que a sua vida não corresponde. E a Bíblia é o nosso manusear, para que nós lendo ela, não só lendo, mas pô-la em prática, vivê-la. Louvado seja Deus. Irrepreensíveis. Leia lá em Romanos 11, 13. Romanos 11 e 13. Disse o apóstolo Paulo: enquanto eu for apóstolo dos gentios, enquanto eu for pastor de um ministério, pertencer a um ministério, eu vou honrar o meu ministério. Eu vou ter cuidado com a minha vida moral, com o meu ministério, com a imposição de mãos que eu recebi do ministério. Eu vou honrar. Eu vou ter o devido cuidado para guardá-lo, preservá-lo, sem mancha, sem mácula. O apóstolo Paulo foi um homem que a Bíblia não revela dele coisa nenhuma que venha de encontro com a sua palavra. Ele pôde dizer para os seus cooperadores: ser os meus imitadores, como eu de Cristo. Você pode dizer assim, meus irmãos? Eu posso falar assim? Nós podemos falar assim com nossos cooperadores? Seja meu imitador. Muitos obreiros, seus cooperadores, não confiam nele, porque ele é mentiroso, ele mente. Ele trata e não cumpre. Ele tem duas palavras. Ele não tem exemplo. Tem muitos pais que não têm exemplo para os seus filhos, que a sua conduta não está de acordo com a palavra do Senhor. E não pode ensinar os seus filhos, aconselhar os seus filhos, que tem a resposta na ponta da língua. O senhor fala assim, mas o senhor procede assim, e assim e assim. Assim acontece com muitos obreiros, muitos pastores. Prega no púlpito e lá atrás o que está despregando. Que ele não vive, não tem o devido cuidado. Ele não é irrepreensível. Mas você fala: enquanto eu for apóstolo, eu vou glorificar, eu vou honrar o meu ministério. Eu vou ter o devido cuidado para que não venha acontecer lapso da minha vida moral e espiritual, para vir de encontro com aquilo que eu falo. Meus irmãos, ser crente é muito fácil, ser santo é muito melhor, porque nem todo crente ele é santo, nem todo crente ele é salvo, porque salvação é libertação dos maus costumes, da vida pregressa de outrora. E temos obreiros que continuam com a sua vida pregressa, enganando, mentindo, fazendo coisas erradas. Compra lá e não paga, se desvia o caminho para não passar em frente à loja. Ele é enganador. E depois sobe no púlpito e vai ensinar uma coisa que ele não prega. Lê lá em Romanos 1 e 21. Aliás, 2 e 21. Romanos. Tu que ensinas a outro, fala comigo e com você. Ensina aos outros e não aprende, não pratica, não vive. Não deve furtar, mas rouba a igreja. Fala lá para o guarda-oferta: olha, entrou 200, marca só 100, deixa 100 do lado. Roubando a igreja. E depois, com a cara lisa, vai ensinar a igreja. Uma coisa que ele não pratica, não vive, não tem moral para ensinar a igreja. Rouba a igreja de Deus. E a sua consciência maculada não acusa. Então a vida não corresponde, não é irrepreensível. Ser irrepreensível é olhar para a peça e não encontrar defeito nela. A Bíblia quer que eu e você seja assim. Que o mundo olhe para nós e não ache que nos acusar. Tu que ensina aos outros e não aprendes. Lê lá em Mateus 23, 2 e 3. Mateus 23, 2 e 3. Vamos rapidinho, meus irmãos, que a hora passa. Mateus 23, 2 e 3.
Pois é. Na cadeira de Moisés, lá no meio do púlpito, lá na cadeira, bem forgadão, aparecendo, todo bonitão, na cadeira de Moisés, ensinando, dando ordem, enchendo sacos pesados de pondo sobre os irmãos e obrigando a carregar, e ele mesmo nem com o dedo quer tocar, porque ele é hipócrita. Ele ensina, mas não vive, não pratica. E nós está lá todo bonitão, todo orgulhoso, todo pedante, todo inchado. Leia 1 Coríntios 11:1. Em 4:16. 1 Coríntios 4:16. Cheio de meus imitadores. Será que eu posso fazer lá na congregação, lá onde eu estou, falar para os cooperadores? Será que eu posso? Eu tenho essa ousadia? Os meus imitadores. Meus irmãos, não é pregar, que pregar é prática. Você aprende a pregar, a gritar, a fazer estripulia. O nosso pastor aqui é o exemplo. Ele tem postura aqui no púlpito, ele não pula, ele não grita, ele não corre de um lado para outro, ele não diz para o irmão, toque, fale com o irmão assim, pegue da mão do seu irmão, abraça o seu irmão, ele não diz que quem estiver alegre dê um salto, não, ele tem postura, e tem idoneidade, quem manda isso não é idôneo, e quem pratica também não é idôneo, que para eu pegar na mão do meu irmão não precisa ninguém mandar não, para eu abraçar meu irmão, não precisa ninguém mandar não. Isso é fora de idoneidade. Leia lá em Jeremias 23:28. Sem mistificar, sem introduzir os seus próprios pensamentos, as suas ideias erradas, os seus maus costumes. E muitos obreiros aprendem os maus costumes ensinados aqui no púlpito por pregadores que misturam a palavra de Deus. Porque as coisas erradas é mais fácil de copiar, é mais fácil de viver do que as coisas certas. Obrigado, Jesus. Quem já viu da Bíblia, onde está escrito obrigado, Jesus? Onde está escrito isso aí? Obrigado, Jesus. Mas aprendeu com Roberto Carlos. Aprendeu com ele. Fez uma gravação e pôs lá, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Onde está escrito isso aí? Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Mas as coisas erradas é muito fácil de copiar. E acha bonito, obrigado Senhor, obrigado Senhor. Onde está escrito? Aprenda com a Bíblia e não com os maus costumes de alguém. Aprendamos com a Bíblia, com a palavra de Deus. E deixemos os maus costumes de alguém que ensinam. Leamos mais um versículo que se encontra em 2 Timóteo 2:15. 2 Timóteo 2:15. Vamos rapidinho, meus irmãos. Foi um conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, ao seu cooperador, a quem ele carinhosamente chamava de filho. Você, Timóteo, faça o possível. Você se esforce, Timóteo, para você se apresentar a Deus como um obreiro que não tem de que se envergonhar. Que não tem máscara na cara. No púlpito é uma coisa, lá fora é outra. No púlpito é um santarrão. Em casa é um leão, é um bruto, é um estúpido. E lá fora no comércio é um embrulhão. Não seja assim, Timóteo, mas se apresente a Deus com cara descoberta, sem ter de que se envergonhar. Eu e você vivem assim, meus irmãos? Nós vivemos assim? Hein? Responda para você mesmo. Procura apresentar-te a Deus
sem ter de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. É o que falta nos nossos dias, em muitas congregações nossas, em muitas igrejas nossas. É o que falta, é o manusear, é o ensino da palavra de Deus. Quando o povo estava em demanda de Egito para terra prometida, diz a Bíblia que Moisés estava com Deus lá em cima, e Deus disse para Moisés: desce, vai lá ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e depois lavem eles os seus vestidos. A santificação da igreja cabe a mim e a você, que é responsável. E a santificação, como já falei e repito, é a exposição da palavra de Deus. Enquanto eu falo, enquanto eu ouço, eu medito, raciocínio, faço um exame de consciência, vejo a minha vida, o meu estado, como eu estou diante de Deus, e daquilo que estou fora, eu tenho direito à oportunidade de lavar as minhas vestes, de me retratar, de me reconciliar, de pôr minha vida em dias diante de Deus. Vai ao povo, santifica-o, não é feito com a mão não, é com a palavra, é com o ensinamento, é o que falta no nosso dia, ensino da palavra de Deus. Porque pregação é muito fácil, é só ter o dom da oratória, grita, pula, gesticula, faz tanta coisa, mas não ensina a igreja. Quem estuda a igreja é o ensinamento, não é alvoroço, lata vazia não é gritaria não, é o ensino da palavra de Deus. Procura apresentar-te a Deus com cara descoberta, sem ter de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Leia lá em Hebreus 13, 7. Você, meu irmão, e eu, estou nessa condição? Nós já estamos enquadrados neste versículo? Estamos? Veja só. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos ensinaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Você está nessa condição? Eu estou? Nós estamos? São poucos os obreiros que se enquadram na palavra de Deus, são poucos. A maioria vive a sua vida volúvel, de conformidade com os seus próprios pensamentos, os seus interesses pessoais. Mas a Bíblia nos ensina, para que eu me lembre dos meus pastores do passado, desde 1933 para cá até hoje, daqueles que me ensinaram a palavra de Deus, a fé deles para eu imitar, atentando para a sua maneira de viver, para o seu procedimento. Será que eu e você está enquadrado neste versículo? Responda para você mesmo. A Bíblia é para mim e para você. Não é só para ser lida, não. Para ser praticada, vivê-la. Vivê-la. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos ensinaram a palavra de Deus. Não contou a história do púlpito, não. Encher de linguiça. Não tem o que falar, toma o tempo, em vez de mandar outro falar, ele ocupa o tempo, enchendo linguiça, causando murmuração na igreja, que não tem o que falar, não reconhece o seu estado, e se põe como um professor, quando não tem o que falar. Mas lembrai-vos dos vossos pastores que vos ensinaram a palavra de Deus. Não é assim que diz? A fé dos tais imitais, atentando para a sua maneira de viver, para o seu procedimento. Eu e você tem que ser o exemplo dos fiéis. Paulo disse para Tito, em tudo, te dá por exemplo de boas obras, em tudo. Não foi só para ti, não foi para mim também e para você. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Tito 2:7. Meus irmãos,
Esta reunião é muito boa. Leia lá em Hebreus 3:13, se não me falha a memória. Além das demais coisas, esta: exortemo-nos uns aos outros. Não é subir aqui e falar coisinha para agradar, não. Para agradar, não. Isso aqui é para falar a Bíblia, para nos exortarmos uns aos outros. Exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de nós se endureça pelo engano do pecado. Diz a Bíblia, nós estamos rodeados do embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Mas deixamos tudo para um lado e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Ele, não é para o mundo, não. Para as inovações, para introduzir na igreja, não. Olhando para Jesus. Convém, pois, que o bicho seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus. Como um bom dispenseiro das muitas maneiras que a Bíblia exige que nós procedamos. Ensinemos. Nós somos o dispenseiro. Estamos com a chave, assim, a dispensa na mão. Não é falar abobrinha para a igreja, não. É falar a palavra de Deus. Lê lá em Gálatas 6:6. Gálatas 6:6. Aquele que é instruído, que adquiriu conhecimento, que tem sabedoria, que lê e entende, que tem condições suficientes, armazenou na sua vida, no seu conhecimento, a palavra de Deus, reparta com os demais, com os menos favorecidos, com aqueles que a mente ainda estão meio ofusca, não tem um certo conhecimento. Eu e você temos esta obrigação de ensinar a palavra, procurar introduzir na mente do crente as suas obrigações, os seus deveres para com Deus e para com a igreja. Cabe a nós repartir com os demais outros aquilo que nós temos conhecimento. Louvado seja Deus. Isto é a obra do dispenseiro, é proceder desta maneira. Reparta. 1 Coríntios 4:2. Homens, nos considere. O que é consideração? Ela está de lado, observando e considerando a atitude do fulano. Ele está lá, eu estou percebendo, olhando para ele, acompanhando a sua vida e fazendo as minhas conjecturas para dar o devido valor, se ele merece ou não a minha consideração. Que os homens lá fora nos vejam e que ele nos considere como ministro de Cristo, aquele que ministra a palavra de Deus, aquele que ensina a sã doutrina, que os homens nos têm em estima, consideração é respeito, é respeitar. Quantos obreiros não merecem respeito, porque a sua vida não condiz com aquilo que ele prega, com aquilo que ensina, não condiz. Mas a Bíblia manda que eu e você seja considerado, respeitado. Porque somos ministros de Cristo, ministros de Deus, ministros para ensinar a palavra de Deus. E além disso, requer que eu e você, como dispenseiro, sejamos fiéis. A fidelidade não está na estampa, da cara, da fisionomia, por abajular fulano e ciclano, torna-se um abajulador. Não. A fidelidade está lá no coração e é transparecida através dos seus atos. A nossa vida diz se somos fiéis ou não, se somos sinceros ou não. Queremos que abajula, mas não é sincero, não é fiel. Abraça, aperta, beija e por trás mete a língua. Se ajuda em um grupinho a falar contra o seu pastor. E por trás é um bajulador. Homem de duas caras, de dupla personalidade.
Não, meus irmãos. Sejamos fiéis a Deus e a sua palavra e ao ministério e uns aos outros. Sejamos cordiais uns com os outros. Senhor, ele fez essa pergunta: quem é? Onde vamos achar um homem, um servo fiel? Onde vamos achar? Quem será este homem fiel que o Senhor pôs na sua casa para dar o sustento a seu tempo, para entregar o alimento, a palavra de Deus, expor a palavra, ensinar a palavra? Quem é o servo fiel, prudente, cauteloso? Uma gritaria não revela espiritualidade. Gritaria, quem faz efeito é a palavra, não é o grito. Uns se empolgam e gritam aí. Mas aquele é lugar de gritar, aquele lugar de você fazer exame na sua vida. Olhar para você, fazer um exame introspecto e vejamos como estamos diante de Deus. Aqui não é parque para ninguém rir nem gritar. É para lugar de chorar. Olhar as nossas misérias, nosso estado, a nossa situação, como estamos diante de Deus, que ninguém escapa dos seus olhos. Não fazer gritaria apenas, se empolgado, e não vive aquilo. Não vive. Quem é, pode ser fiel? Cada qual. Ninguém quer ser ruim. Quer brigar com ele, diga que ele é ruim. Pise no pé dele, diga que ele é ruim. Ele não gosta, fica zangado. Cada qual apregou a sua bondade. Eu sou assim, 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 assim. Mas o homem fiel, quem achará? É uma pergunta. Será que eu e você, será que nós somos fiéis a Deus, meus irmãos? Será que somos fiéis mesmo a Deus? Hein? Faça um exame na sua consciência, na minha consciência, na sua consciência. Faça um exame. Se você, se eu, se nós somos fiéis a Deus. Não estamos aqui para passar tempo, não. Estamos aqui para ouvir a palavra e fazer um exame da nossa vida. E nos corrigir enquanto é tempo. Porque o dia da manhã não nos pertence. Cada qual entre os homens apregou a sua bondade. Mas o homem fiel, quem achará? Soberbo, orgulhoso, pedante, todo inchado, todo vaidoso, só olha por cima, só cumprimenta pastor, presidente, não cumprimenta ninguém, o seu irmão, o seu companheiro, não cumprimenta, o velho, a velhinha não cumprimenta, ele é inchado, está num pedestal muito alto, como você de grande personalidade, não sabe que o que é por misericórdia de Deus, e fica todo inchado, estufado. Soberbo, orgulhoso, pedante. Tiago 4,6, resiste ao soberbo. Ele não vai muito longe não, meu irmão. Nós conhecemos pessoas que passaram por esse caminho, e onde eles estão hoje. Mas os humildes, Deus dá graça. Deus dá graça. Sejamos humildes, tementes a Deus. Não só observador, mas cumpridor da palavra de Deus. Soberbo, iracundo, cheio de raiva. Costuma dizer, eu estou nervoso. Nervoso é uma doença dos nervos. Você está irado, não nervoso. Nervoso é a doença dos nervos. Ataca os nervos. Você está irado, com raiva. Desejo de vingança. Irado. Eu estou nervoso hoje. Você está irado. Seja sincero. Iracundo suscita. Ele provoca contenda, porque ele é iracundo. Provoca. Ele não suporta nada. Ele é iracundo. Provoca contenda. Leia 22 e 24. Iracundo nem anda com o colérico. Se desvie dele, meus irmãos.
Porque se você andar junto com ele, você vai aprender os seus modos, os seus costumes, a sua maneira. Você vai aprender, vai ficar igual a ele ou pior do que ele. Minha avó dizia assim, olha, meu filho, cuidado, veja com quem você anda. Mas você não fica igual a ele, cuidado. Não se é junto com más companhias. Minha avó dizia assim, me aconselhava. Que eu tivesse cuidado, não andar com más companhias, pessoas de vidas irregulares. Até hoje, com um obreiro de vida regular, eu não quero parte com ele. Distância. Se ele me cumprimentar, eu digo bom dia, boa tarde, vai com o pastor, ele lá e eu cá. Não me misturo com ele. Para não aprender os seus modos. Ele é obreiro, mas não vive, não convive com a palavra de Deus. Deixes, afasta-te, diz a Bíblia. Dado ao vinho, beberrão, toma cerveja. Nós temos pastor que bebe. Temos pastor que bebe. Bebe, viu? Bebe. Beberrão. Bebe vinho, bebe cerveja. Lá na casa dele, lá estão as garrafas vazias lá de cerveja e de vinho. Não é suco de vinho, não. É o vinho mesmo. Aquele que embriaga. Não vos associemos com pessoas dessas qualidades. Dizendo-se irmão, e sendo devasso, avarento. Eu tenho vergonha de a sacola passar por mim e eu não pôr a minha oferta, seja quanto for. Mas eu vejo o obreiro que a sacola passa, ele não está nem aí. Passa lá no campo, lá no jardim, lá no banco do jardim, não está nem aí. Não dá nem satisfação, até torce a cara, baixa a cabeça, faz... E a sacola passa, ele não se envergonha de não pôr uma ofertinha lá na sacola. Obreiro, ó, se eu não dou a oferta, que pode ser até 50 centavos ou R$1, imagine se eu for dar o dízimo de 100, 200 reais. Eu não dou a oferta de um centavo, mesmo de um dízimo. Obreiros avarentos. É que nem a sanguessuga. A Bíblia diz que a sanguessuga tem 2 nomes. Qual é o nome dela? Dá, venha, venha. E é comparado com o quê? Com a madre estéril, a terra sedenta, terra sedenta, como a sepultura e como fogo. Nunca diz basta, chega. A sacola dele nunca enche. Ele é avarento, olhos gordos, só vai de uma congregação atrás de oferta. Só vai pregar lá se for atrás de oferta, vender a sua pregação. E às vezes não prega nada. Mas ele vai no intuito de receber lá uma oferta gorda. Se for magra, ele sai reclamando. Ele é avarento. Não se contenta com o seu soldo, com o seu salário. Não se contenta. Nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É para mim fazer um exame na minha vida e ver se eu estou enquadrado neste versículo ou se eu estou fora dele. Se eu estiver enquadrado, eu me reconciliar, eu me retratar. Certo, meus irmãos? Eu tenho que ler e ver a minha situação. E naquilo que eu estou fora, eu me reconciliar com Deus. Me retratar. Nós lembramos da nossa situação. Ela é como um espelho que mostra a nossa fisionomia. Ela mostra nossas rugas. O que temos no nosso rosto, o espelho mostra. Assim é a palavra de Deus. Nós nos pomos diante dela no intuito de ouvir Deus falar conosco. Ao lê-la, ela fala conosco. Não precisa nem expor, porque só a leitura já diz o que nós somos. Se estamos enquadrados ou não. Só leitura. Espancador.
Convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador. Espanca a igreja com palavras grosseiras, maldizendo a igreja, dizendo assim, assim, você vai ficar assim, assim, com câncer e outras coisas, doenças más, espraguejando a igreja. E outros batem com a mão, outros batem na esposa. A esposa é saco de pancada, ele é iracundo, não é convertido, não é transformado, não é regenerado, não nasceu de novo, e por qualquer coisa ele espanca a sua esposa, esbofeteia ela. Não atendo, como diz a Bíblia, que Deus a deu como adjutor, uma companheira. E sem temor a Deus, espanca a sua esposa, emburra ela. E depois sobe no púlpito para pregar. E a cara dele onde está? Não arde a cara. Não olha para si. Dupla personalidade. Não vive. Eu estou nervoso, na esposa, bate na esposa, como quem bate numa criança. Hoje nem as crianças se pode bater mais. Quanto mais a própria esposa, quem convive com ela, dorme junto com ela, usufrui dela, explora ela. Torna-se um explorador da esposa, e por qualquer coisa não releva, bate, machuca. Espancador. 1 Timóteo 3:3. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. É o que muitos É o que muitos Sejamos sinceros. Há muitos que estão enquadrados neste versículo. Ele é avarento, ele é espancador, ele é beberrão, ele é desonesto, ele é muita coisa. Porque ele é crente, mas não é salvo, não é transformado, não é convertido. Espancador. Mateus 24:48. Porém, se aquele mau servo, existe o bom servo. Ontem ouvimos o servo da orelha furada, que se adapta ao seu Senhor. E muitos obreiros que têm Jesus apenas como seu Salvador. Jesus me salvou. Jesus fez assim, assim, assim. Jesus me abençoou, me deu isso e aquilo outro. Mas não o tem como seu Senhor, para ser submisso a Ele e a sua palavra. Vive a sua vida de conformidade com os seus próprios pensamentos, as suas ideias. Não o tem como seu Senhor. Não tem a Bíblia como regra de fé e prática, não tem. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os temulentos, virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera, e a hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Esta é a situação do espancador. Espanca a igreja, os seus conservos. Cobiçoso, ganancioso, voluntariamente, coração voluntário, cumprindo o seu dever, a sua obrigação, apacentar a igreja de Deus. Voluntariamente, se dispor, não ser um preguiçoso. Para terminar, as horas já chegou. Não quero fazer que nem o Pereira, que ele é o mais velho, né? E ultrapassou muito da hora. Eu estou passando só 2 minutos, viu?
Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Que a palavra de Deus esteja na minha e na sua vida. Amém?